Eita, glória! Glória a Deus! Graça e paz! Glória a Deus, Claudiana! Claudiana foi a primeira a entrar, hein? Eita! Samara! A Clau! A paz do Senhor Jesus, meus amores! A paz do Senhor Jesus! Que alegria! Que alegria estar mais um momento junto com vocês. Glória a Deus, Edmar. Vamos entrando, povo de Deus. Vai compartilhando, Dalci, minha amada querida também, minha amiga. A paz do Senhor. Vai compartilhando aí com seus amigos. Em nome de Jesus, vai ser uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Deus vai falar conosco. O som tá alto, o som tá baixo? Fala pra mim aí. Quer que eu aumente? Quer que eu abaixe? Vamos começar a glorificar o nome do Senhor mais uma vez. Tá falhando? Espera aí. Deixa eu ver aqui. A minha voz tá falhando ou o louvor que tá falhando? Fala pra mim. Baixar aqui um pouquinho então. Para alguns tá normal, para Clau tá alto, mas vão falando comigo. Luciana, minha amiga querida, paz do Senhor, seja bem-vinda. Cristina, minha cunhada aqui da cidade do Pomba, na minha cidade onde eu moro, seja bem-vinda. A Cleise, amém. Irmãs, é com muita alegria de poder estar com vocês nesta tarde. Nós vamos receber do Senhor algo, direção, nós vamos receber paz, alegria, refrigério. Tenho certeza que a Fernanda vai ser muito usada. Deus colocou no meu coração de abrir essa live nesses 5 sábados no mês de maio, mês das mães, e mulheres de Deus que tiveram a sua vida mudada depois que elas tiveram um encontro com o Senhor, e testemunhos do poder e da graça de Deus, né? Quando a gente nos posicionamos na presença do Pai, ouvindo a voz dele, ouvindo a voz do Espírito Santo. E eu tenho certeza que serão 5 sábados de muita presença de Deus, que você vai sair desta live renovado, cheio de esperança, com sede da palavra, com sede de buscar o Senhor, com sede de orar, né? De conhecer esse Deus que tanto tem feito por nós. Nós somos tão pequeninos, tão falhas, nós somos tão, errantes, né? A gente peca todos os dias e temos esse Deus tão lindo que todos os dias nos abraça e nos dá a oportunidade de melhorarmos, né? Então, que você seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus nessa tarde, que você seja, agraciado pela paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, e que você seja renovada a tua mente, como fala em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas todos os dias que você possa renovar sua mente em Cristo, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar nesta tarde, como a Magnólia já pediu que o Espírito Santo seja bem-vindo neste lugar, que você possa pedir também que o Espírito Santo de Deus seja bem-vindo neste lugar. A Fernanda, que vai trazer o seu testemunho, acabou de entrar agora. A paz do Senhor, Fernanda, Denise, pastora Denise Bessa, uma mulher de Deus também, que vamos ter outras oportunidades. Quero muito dar a oportunidade dela também falar um pouco, testemunhar, né? São tantas mulheres de Deus que Deus me apresentou nesse decorrer desses 2 anos, depois que nós abrimos ali o grupo Oração e Palavras, a comunidade Mulheres que Oram. Glória a Deus por isso, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Nós temos ali 500 famílias, né, unidas ali no seu propósito, orando,
buscando, fazendo propósito pelas madrugadas. E o Senhor tem manifestado o teu poder, a tua graça. Vidas têm sido restauradas, vidas têm sido libertas, curadas. E o Senhor tem transformado lares, tem restaurado casamentos, tem trazido, sabe, filhos que estão afastados da presença do Senhor para a presença do Senhor. Deus tem trabalhado fortemente o nosso meio. E é tudo para a glória do Senhor. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui, né? Eu sou uma improvável que aceitou a chamada do Pai, uma improvável que tenho gastado os meus dias para testemunhar e falar do amor do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nesta tarde, Senhor, aqui estou, Senhor, com tantos amigos, com tantas amigas, mulheres de Deus, Senhor, que o Senhor tem levantado por esse tempo. Que o Senhor possa visitar cada uma delas, meu Pai. Eu oro nesta tarde. Que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua graça. Se tem filhas tuas aqui que entrou, Senhor, que estão de repente tristes, que estão de repente angustiadas, que o Senhor possa trazer o bálsamo, que o Senhor possa trazer o refrigério, que o Senhor possa, meu Pai, Deus querido, visitá-las, abraçá-las, Senhor, com teu Espírito Santo e trazê-las para perto do Senhor, para que elas possam, meu Pai, verdadeiramente desfrutar deste amor e descansar debaixo, Senhor, das tuas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E este lugar, Senhor, não é um lugar de passagem, não. Esse lugar é um lugar de morada. Nós precisamos entender isso e buscar o Senhor todo o tempo. Como a tua palavra diz, orai sem cessar, vigiai e orai. Nós precisamos estar aos teus pés, Senhor, para poder receber direção do teu Espírito Santo, para poder, meu Pai amado, Pai, receber do Senhor graça. Nós somos tão falhas, meu Pai, mas não deixe nenhuma das tuas filhas confundidas nem envergonhadas, meu Pai, que cada uma de nós possamos, Pai, verdadeiramente encontrar este lugar, Senhor, a qual o Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Não foste vós que escolhestes a nós, Pai. Não foste nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. A tua palavra diz isso. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. O Senhor está falando conosco. Ele que te escolheu. Então que você possa colocar, sabe, nesse lugar a qual o Senhor te chamou para viver aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, nem subiu o coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para você, é o que o Senhor tem preparado para cada uma de nós nesta tarde. Eu quero já agradecer a Fernanda, que de início, ela, quando eu a chamei para trazer o testemunho, falar um pouco do amor do Senhor, ela de imediato aceitou o convite. Fernanda, eu conheci ela no aeroporto, indo para São Paulo, né? Teve um congresso ali em São Paulo no mês de julho do ano passado, da Camila Vieira, né? Foi uma bênção conhecer ela no aeroporto. E o porquê que eu conheci ela? Eu conheci ela por causa do pastor Roberto, que quando eu estava voltando do Chile, em junho, que eu fui esquiar a montanha de gelo, eu torci o meu joelho. E esse pastor ungido, eu voltando de viagem do Chile, eu na lanchonete de madrugada, eu mancando. Olha como é que Deus é lindo, faz esses encontros, né? Deus é perfeito. Eu mancando com meu esposo, a gente foi lanchar na madrugada e o pastor Roberto viu eu mancando, um homem de Deus, chegou até mim e falou: deixa eu orar por você. Não sabendo ele que eu né, já era cristã. Na hora eu falei: pode orar sim, eu aceito, porque tá doendo muito. E ali ele orou pelo meu joelho, para a glória e honra do Senhor. Passou, acho que 10 dias, eu achei que eu não ia conseguir ir nesse congresso da Plenitude da Camila, né, Vieira, em São Paulo. E eu melhorei, consegui pegar o voo e conheci, né, no caso a Fernanda, porque o pastor também estava lá no aeroporto levando a Fernanda e a esposa dele. Então ali a gente começou a ter um contato, e eu vi o Senhor na vida dela, que é uma mulher que tem feito um trabalho ali em Juiz de Fora, né, com o grupo Esther, né? Então eu creio que Deus vai falar muito conosco, que é o Espaço Esther, tá até online aí com a gente. Amém? A Fernanda, ela é mãe, a Fernanda, ela é sogra, ela é avó, uma jovem, né? Vocês vão vê-la, vocês vão ver que é muita coisa para uma pessoa tão assim
jovem, né? Tem vivido tanta coisa e tem um testemunho muito forte. Ela é bacharel em teologia, ela é capelã, cristã, mentora de mulheres e o mais importante, ela é filha de Deus. Nós precisamos entender isso, que nós somos filhas, nós não somos órfãs, nós somos filhas amadas do Pai. E tudo que está acontecendo aqui, que eu, que Fernanda, venhamos nos diminuir, que o Senhor venha crescer em nós. É tudo para o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Eu já vou aqui chamar a Fernanda. Deixa eu achar aqui o lugar. Fernanda, é você que manda o convite para mim ou eu que te chamo? Que é a primeira vez que eu faço. Eu já fiz live aqui, mas... Ah, tá. Deixa eu digitar aqui. Fernanda Rocha. Já vai intercedendo aí, irmãs. Intercede por nós. Eita, foi rápido. Você já está acostumada, né, mulher de Deus? Já deu certo aqui. Seja muito bem-vinda. Amém? Amém. Que o Senhor possa te usar nessa tarde, os corações. Estão entrando as meninas ainda. Eu creio que muitas irão entrar. Muitas vão ouvir, né, o que Deus vai derramar através da sua vida nessa tarde. E que o Espírito Santo de Deus venha falar através deste vaso de honra que é a sua vida. Amém? Amém, amém. Boa tarde a todas que estão aí, as que vão estar entrando também, as que vão estar assistindo depois, a paz do Senhor Jesus. Quando você me chamou, né, Ivone, como você disse, a gente se conheceu no aeroporto, indo para um congresso maravilhoso, o qual logo após nós fizemos um jejum de 40 dias, né, do livro mesmo da plenitude. E foi muito bom aquele jejum e a gente já vem conversando, né? Pelo WhatsApp, pelos grupos. Viemos assim, estamos interagindo, né? E você veio me chamar para poder estar fazendo a live, para falar sobre um milagre. E aí eu peguei e falei assim, vamos lá, né? Se é de Deus, vamos embora. Vamos estar lá, vamos estar falando, até mesmo porque a gente precisa de falar sobre os nossos milagres, né? Sobre o que Deus fez nas nossas vidas, para que outras pessoas que possam ter passado pelo que a gente passou, outras pessoas que possam vir a passar, né? Ou conhece pessoas que passaram, né? A mesma dificuldade que a gente passou, possa naquele momento ter, né? Uma direção enviada, né? De Deus mesmo. E a minha caminhada, para eu contar o meu milagre, eu vou ter que começar a falar um pouco sobre a minha caminhada, né? Que foi aonde me deu a força, aonde me deu o direcionamento. Há 14 anos atrás, fez agora em abril 14 anos, né? Foi quando eu verdadeiramente conheci o Senhor e resolvi seguir Jesus. Eu fui convidada para poder estar indo a uma igreja e a princípio eu fiquei meio assim, vou, não vou, e acabei, né, indo lá. Quando chegou lá na igreja, a palavra estava sendo sobre Lázaro, mas Lázaro, irmão de Maria e Marta. Eu tenho que deixar especificado, né, porque na Bíblia tem a parábola de outro Lázaro, né? E foi muito lindo a palavra do Senhor naquele dia. O pastor lá da nossa igreja é um homem de palavra e ele tem o dom de falar e a gente realmente entender o sentido do que foi falado. E aquele dia, Lázaro, ele representa uma fé muito tremenda, né? Você vê que após 4 dias, né, de morto, Jesus ressuscitou Lázaro. Né? Então é fé mesmo, é diante do Senhor que a gente consegue almejar, porque nós não podemos nada, porque o impossível é do Senhor. E foi passando o tempo e eu peguei amor, né, a palavra do Senhor, porque eu passei a ler a palavra de Deus e eu gostava, né, de presentear as pessoas com a palavra de Deus, que todo mundo tem que ler, todo mundo tem que conhecer. E fui mesmo procurando um curso. Você faz um curso ali, você vai lendo a palavra de Deus, você quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus.
E foram passando-se os meses, até quando eu me batizei, no mês de outubro, e fui fazer uma viagem com os meus filhos. Passei 15 dias fora com eles, eu fui para os Estados Unidos, e quando eu retornei para Juiz de Fora, o meu filho mais novo, ele começou a apresentar uma febre, mas não tinha nenhum diagnóstico. Eu levei ele no médico. A médica falou: olha, vamos esperar 3 dias. E a febre não passava, e ele ia murchando, e ele ia, né, diminuindo. E o meu filho hoje, ele está com 22 anos, né? Então, ele estava com 8 anos na época. Foi quando Deus, né, começou a falar comigo e eu comecei a ouvir, né? Então, ele começou a ter essa febre e não conseguia se achar o motivo da febre. Então, a médica falou assim, às vezes pode ter sido que ele comeu alguma coisa que não tenha sido feito bem para ele, coisa e tal, e veio fazer o resultado dessa febre aqui. Amém? Amém. Aí faz exame de sangue, não deu nada. Quando foi passando quase uma semana, né, foram 6 dias, a febre foi aumentando e ele parou de andar. Aquilo eu assustei, né? O meu filho, eu tenho que carregar ele com 8 anos, carregar ele no colo, e ele com a febre que não abaixava, e fui para liguei para ela, falei assim: olha, doutora, agora ele parou de andar, tá com a febre, parou de andar, e ela falou: traz ele aqui para mim agora. E eu fui, sem entender muito o motivo da febre e o motivo dele ter parado de andar. E quando chegou lá, ela falou assim: ô mãe, vamos fazer outros exames. Fui, levei ele para fazer os exames, ela pediu emergência nos resultados. Quando o resultado saiu, eu fui até ela, já entreguei a senha, ela já puxou pelo computador dela, e eu com ele no colo, que ele não estava andando. E ela virou para mim e falou assim: ô mãe, vai ali fora um pouquinho, que eu já te chamo. Saí com ele pro lado de fora do consultório. Daqui a pouco, passou meia hora, falei: ela tá demorando, o que está acontecendo? Tá demorando. Ela: mãe, retorna aqui ao consultório. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu conversei com uma amiga minha, uma especialista. Ela está de férias, mas ela vai para poder atender o Fernando. E eu não entendi, ela também não me falou o que que era, ela falou que a médica me explicaria tudo no dia seguinte de manhã, e eu fui embora. Quando eu cheguei no carro, eu escutei nitidamente o Espírito Santo falando comigo: vai à igreja, busca o óleo ungido e passa a noite ungindo seu filho. E eu fui, obedeci. Cheguei lá na igreja, eu pedi o óleo ungido, e eles me deram, não tinha uma garrafinha, eles me deram num copo, levei para casa, coloquei ele na cama e comecei a ungir. Passei a noite ungindo ele. Ungindo, e eu não sabia o que ele tinha, e pedi ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, cura o meu filho. Tira a enfermidade do Senhor. E a única coisa que vinha na minha mente era o milagre que o Senhor tinha feito em Lázaro. Que o Senhor tirou Lázaro depois de 4 dias de morto. Se ele pode fazer aquele milagre, o Senhor poderia estar curando o meu filho. E foi o Senhor que falou comigo: vai lá e busca o óleo. Por quê? Ali naquele momento, era como se fosse o teste mesmo, né? Sobre a obediência. Você vai me ouvir? Eu poderia ter falado assim: não, isso é coisa da minha cabeça. Por que que eu vou passar a noite ungindo o meu filho? Né? Para que que eu vou ter que ir lá na igreja buscar? Né? E é a hora que você tem que estar diante de Deus, que você tem que estar na fé e ouvir a voz de Deus, ouvir e obedecer o que Deus está falando. E foi o que eu fiz. Eu ouvi e obedeci. Peguei o óleo, passei a noite ungindo ele, eu dormi. Dormi sem, não me pergunte a hora, porque eu não sei, ungindo ele, clamando ao Senhor, pedindo a cura do meu filho com muita fé. E naquilo, quando nós amanhecemos, quando eu dei por mim que eu acordei, aí eu fui acordar o meu filho,
E aí ele olhou assim para mim, aí eu falei assim, bom dia, filho, vamos levantar, vamos tomar banho que nós temos que ir para o médico, mamãe vai te pegar. Quando eu fui para poder pegar ele já sentou na cama. Ele sentou na cama e levantou e correu para o banheiro. E eu fiquei assim, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque meu filho deitou sem andar. Já tinha 2 dias que ele não andava, só tinha febre, né? Porque um dia antes ele já tinha parado, quando eu liguei para a médica de manhã e falei que ele não estava andando. Decorreu aquele dia e quando ele levantou, correndo para o banheiro. Mas, de qualquer forma, eu falei assim, eu vou levar na médica, porque, afinal de contas, ele foi, né, marcou a consulta, ela estava de férias, ela vai lá, porque eu também quero saber o que ele teve. Como uma criança tem febre, para de andar, e você não sabe o que o seu filho tem. Fui para o consultório dela. Quando eu cheguei lá, ele estava aquela criança ativa, de 8 anos, andando para um lado, andando para o outro, e aí ela chamou, Fernando. Aí ele entrou correndo na sala. Eu falei, meu filho, fica quietinho, senta aqui do lado da mamãe. Aí ele sentou e dobrou as perninhas. Dobrou as perninhas e ela só olhando para ele. Aí eu falei assim, e aí, doutor? Aí ela pegou e falou assim, esse é o Fernando? Que a doutora me ligou ontem, falou que ele não estava andando, que ela me passou os exames dele. É ele? Eu falei assim, é ele. Você sabe, mãe, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei assim, não, ela falou que eu viesse aqui, que aqui você ia me explicar o que estava acontecendo com ele. Ela falou assim, você veio aqui para fazer um tratamento de leucemia com seu filho. Nós íamos começar a fazer o tratamento dele de leucemia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, 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 glórias ao Senhor, somente a Ele. Então eu fiquei assustada. Naquele momento eu fiquei muito assustada. Eu falei assim, gente, meu filho com leucemia? Ela falou assim, eu estou achando isso muito estranho. Então, para testificar a obra do Senhor, ela pediu novamente o exame dele. E deu como se ele não tivesse tido nada. E novamente ela pediu o exame dele. E nada. Repetiu 2 vezes. Ela falou assim, eu não entendi. Eu só sei que o Fernando não tem nada. Na época ele tinha 8 anos, hoje ele está com 22 anos e nunca mais ele teve nada. Então, assim, o que ficou disso tudo? A fé, ou a gente aprender a ouvir a palavra de Deus, porque às vezes o Senhor fala e a gente tampa os ouvidos. A gente não escuta o que o Senhor está falando com a gente e vai seguir a direção do corpo, da carne, achando que vai ficar mais fácil, mais rápido de resolver. E, na realidade, o que a gente precisa é ter fé. E para a gente poder conseguir falar com o Espírito Santo, a gente precisa de estar na palavra, a gente precisa de ter o conhecimento, a gente precisa de ler a palavra do Senhor, porque aí o Espírito Santo pode te levar a lembranças do que você leu, o que o Senhor diria para você fazer. A amizade com o Espírito Santo vem diante da fé, da procura do Senhor. É a palavra, é o jejum, é a oração, né? Então, quando muitas das vezes a gente convoca, né, as mulheres, vamos lá jejuar, vamos lá fazer uma vigília, vamos lá ler a palavra do Senhor, e às vezes alguma está meio dispersa, vamos procurar da palavra do Senhor, porque a gente necessita estar diante do Senhor. A gente necessita entender da palavra do Senhor, porque Ele deixou. Porque a palavra do Senhor é o nosso manual de todos os dias. Bíblia nunca foi, nunca será obsoleta. Porque você lê hoje, ela fala com você, você lê amanhã, ela vai falar com você também. A palavra de Deus é única, independente de placa de igreja. Não é a placa da igreja, é a palavra do Senhor, é seguir Jesus. Então, Lázaro, ele foi curado
por Jesus, porque eles eram amigos. Então é um testemunho tão lindo, né? Que está na palavra de Deus, que foi ele arrancar Lázaro de lá. Ele teve que esperar passar 3 dias. Porque se não fosse depois de 3 dias, as pessoas iam falar que ele teve algum mal, que ele sentiu alguma coisa, mas que ele não estava morto. Então ele passou 4 dias para que ele fosse lá e fosse testificado o milagre do Senhor. Então, lá em João 11, é bem direcionado à fé, né? Que é um dos milagres do Senhor, né? Feitos na terra, que Jesus esteve aqui, e que testifica o movimento de nós, seres humanos, na fé diante do Senhor, crendo no que ele poderia fazer, né? Marta e Maria já no luto, né? Da perda do irmão, e aquilo também testificou a fé delas diante de tudo. Isso, né? E depois desse milagre feito sobre a minha vida, eu falo que é o primeiro grande milagre porque atingiu no meu filho, né? E o filho é uma coisa que toda mulher, né? A gente cuida, a gente protege o tempo todo, né? E foi aquele grande milagre que realmente me tocou. E eu falei assim, eu nunca mais quero sair da presença do Senhor. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero ter mais entendimentos. E foi aonde Deus foi colocando pessoas na minha vida. Colocou pessoas para estar cuidando de mim, pessoas para poder estar me direcionando, né? Me incentivando a fazer, né? Cursos, ir para congressos, porque você aprende algo diferente, né? Você indo para outros lugares, você aprende algo e que você pode também estar trazendo para aquelas pessoas que estão ao seu redor também conseguir receber, que às vezes a pessoa não pode ir, mas a gente traz para elas, né? E é isso que eu tenho feito. As pessoas que estão ao meu redor são pessoas que eu amo, pessoas que cuidam de mim, né? E cada momento da minha vida, Deus foi colocando a pessoa certa para aquele momento na minha vida. E depois desse milagre, lógico, tiveram muitos outros milagres sobre a minha vida, mas como nós conversamos aquele dia, eu falei assim, você quer que eu conte qual milagre? Aí você falou comigo assim, pode contar o que você quiser. Eu falei, bom, então como está no mês das mães, vamos contar o milagre do meu filho, né? O primeiro milagre na vida do meu filho. O primeiro milagre que realmente assim tocou, chamou a minha atenção e me mostrou que eu realmente estava no caminho certo e que a gente ouvir o Senhor, a gente está diante do Senhor e prestar, ser sensível, né? Sensível ao Espírito Santo de Deus, o quanto vale você estar diante dele. Então eu tento passar para as mulheres tudo o que eu aprendi, tudo que Deus tem feito sobre a minha vida, e eu tento também receber das pessoas também. Eu não só passo porque eu estou aqui para aprender, porque a gente é pouco. Nós somos muito pouco diante do Senhor. Então nós temos muito para aprender, né? E como a gente já tinha conversado, o ano passado apareceu a oportunidade, eu fui convidada para participar do livro, né? Os Bastidores do Milagre, aonde tem 17 milagres aqui, são 17 mulheres, e eu faço participação no capítulo 6 aqui, aonde eu conto o milagre da vida do meu filho, né? Que é algo que realmente chama a minha atenção, mexe muito comigo, né? E eu contei o milagre da vida do meu filho aqui, mas também tem mais 16 grandes milagres aqui, né? Além do meu, porque são 17 milagres de mulheres. E vem vindo, Deus vem trabalhando sobre a minha vida, igual você falou sobre o Espaço Esther, né? O Espaço Esther também é um milagre, é um presente de Deus na minha vida e um presente de Deus também na vida de todas as outras mulheres, porque todas nós vamos poder estar desfrutando daquele espaço maravilhoso. Eu ainda não divulguei, ainda não abri ele, porque nós estamos em reforma. É um
espaço muito agradável, abençoado, aonde eu e grandes mulheres de Deus estamos indo lá, ungindo e consagrando aquele ambiente ao Senhor, porque lá, como eu, todas as mulheres vão estar lá para receber de Deus, né? Um ambiente que vai estar proporcionando nós estarmos com mulheres, não quero, eu sempre falo, né? Não é placa de igreja, lá vai estar aberto para todas as mulheres que querem seguir a Cristo. Então, vários propósitos que a gente já está acostumado a fazer online, nós vamos poder estar fazendo presencial, né? Porque as portas vão estar abertas para todas as mulheres. E eu tenho certeza que quando vocês chegarem lá, vocês vão estar surpreendidas com o que vai estar lá esperando por vocês, né? E terão mulheres muito abençoadas também que já estão na intercessão junto comigo. E eu convido quem quiser participar, quem quiser ser intercessora, quem quiser estar ali junto, pode vir, pode fazer parte do nosso time, porque lá só tem seguidoras de Cristo, não tem bandeira de igreja, né? Nós estamos ali para quê? Para alicerçar, para ajudar uma outra. É igual eu tive, né, esse episódio com o meu filho, eu creio, né, como eu já tive outras mulheres falando, já passaram por algo ou igual ou parecido, né? E às vezes naquele momento que fica nervosa, não consegue escutar a voz do Senhor. E nessa hora a gente tem que respirar e convidar o Senhor para fazer a obra sobre as nossas vidas, para que a gente possa ter o direcionamento e conseguir a vitória. Porque o Senhor faz a obra, mas Ele precisa da gente. Ele precisa da nossa fé e Ele precisa que a gente se entregue, né? Que a gente se entregue a Ele e deixe Ele fazer a obra sobre a nossa vida, né? Porque todos nós somos filhas, né? E o Senhor se agrada quando Ele vê que nós estamos ouvindo a voz dEle, que nós estamos sensíveis a fazer o que Ele está direcionando nas nossas vidas, né? E no mais, eu convido vocês a estar fazendo parte, né, do grupo da Ivone, do meu grupo, né, e que vocês aguardem aí, que em breve nós vamos estar soltando a data do Espaço Esther. Convido todas a virem conhecer o Espaço Esther. Convido todas a estarem lendo Os Bastidores do Milagre e, principalmente, que todas peguem amor pela palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor possa fazer parte da vida de todas vocês. Porque a partir do momento que a palavra do Senhor fez parte da minha vida, tudo mudou, né? Nem tudo é o nosso tempo, porque tudo é o tempo de Deus. Tudo vem diante do Senhor. Às vezes nós estamos encaminhando, porque nós temos algo que nós queremos muito, mas é tudo o tempo de Deus. Mas nós precisamos de estar o quê? Direcionadas. Nós precisamos de estar diante do Senhor, né? Fazer o que Ele está pedindo, ouvir a voz e deixar. Peça ao Espírito Santo de Deus, me guie, me direcione. Né? Senhor, em nome de Jesus, faça a obra sobre a minha vida. Eu sou consagrada a Ti, Senhor. Então, peça em nome de Jesus que o Senhor possa fazer a obra sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho, do seu esposo, da sua mãe, da sua irmã, da sua amiga, da sua vizinha, da nossa cidade, do nosso país, né? Porque todas nós, sempre juntas, nós vamos muito mais longe, né? Não adianta as mulheres estarem afastadas. Nós, mulheres, precisamos estar unidas. E não existe a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. Porque Jesus é único. Nós temos que estar diante dele. Nós temos que pedir direcionamento para ele. E juntas, nós somos mais fortes. Nós podemos entrar em propósitos. É oração uma pela outra, é uma madrugada, é uma vigília, é o jejum, o tempo todo, né? Porque o que enriquece a gente é isso, porque o Senhor está vendo. O jejum é para o Senhor? Não é, é para a gente. Entendeu? Porque a gente precisa
precisa vencer a carne. A gente precisa de vencer a carne em todo custo, né? Porque a carne grita, porque a carne puxa para o outro lado, né? Mas a gente tem que seguir na retidão do Senhor, né? E para a gente seguir a retidão do Senhor, primeiro a nossa bula, né? A Glória nossa a Deus. bula. Precisamos de estar estudando, precisamos estar diante do Senhor, né? E Ele vai falar. Ele vai falar com cada uma de vocês. Procure do Senhor, procure estar diante do Senhor, façam jejum, leiam livros que somatizam a vida de vocês. O Plenitude, né, Ivone? Maravilhoso, que é um livro diário, senão Aprendemos 40 muito. dias, e transformador na vida das mulheres, né? Mulheres enraizadas também, gente. Quem não leu, leia Mulheres Enraizadas. Eu fiz um propósito do livro Enraizadas, foi tremendo, foi maravilhoso. O que teve de mudança na vida de mulheres, com tanto plenitude quanto enraizadas, isso é para começar, né? Para começar. Mas juntos sempre a palavra de Deus. Não adianta você ler um livro e achar que não vai ler a palavra do Senhor, né? Então, assim, eu convido todas a vocês a fazerem parte, que daqui a pouco vocês podem estar contando o milagre de vocês. Eu só contei um, tá? Só contei esse do meu filho. E, né, dei, sim, mais ou menos feedback do Espaço Esther, porque Espaço Esther também é um milagre. É um presente do Senhor. O Senhor prometeu e o Senhor deu. Entendeu? Deu no tempo dele, porque eu já estava ansiosa. Falei, Senhor, Senhor. E ele abriu as portas, né? Ele abriu as portas e abençoou a este momento, né, maravilhoso, que em breve nós estaremos lá com muita unção, com muito poder, e todas nós juntas, porque eu faço Glória a questão que Deus. todas estejam juntas, porque eu gosto, ó, de união. Eu gosto que a gente esteja, ó, juntinhas, né? E a gente tem que sempre estar profetizando, né? Profetizando por nós, pelos nossos filhos, pelo nosso lar, pelo nosso ministério, e sempre procurar estar junto de pessoas que estejam somando. Se vê motivo de guerra, separa. Porque o Senhor não quer guerra, o Senhor quer união, Aleluia. né? E nós unidas, nós vamos muito além. E a vitória vai estar sempre juntas, porque o Senhor abençoa, né? Que todas possam estar diante do Senhor, na fé, na direção, e vocês recebam o milagre do Senhor. Vocês tomem posse do milagre do Senhor. Amém. Porque como eu, como Ivone, né? Como a pastora Marcinha, que está aqui comigo, também já recebeu os milagres dela. Nós temos a apóstola Geisiane também, que eu amo muito a vida dela. Tem a bispa Maria Helena também, que eu amo muito a vida dela. O pastor Serginho também, que está sempre junto com a gente, né? O meu pastor, que é o pastor Gilmar Gabero, que é da igreja de Brenda, onde eu congrego, que é um homem de Deus e de uma palavra tremenda. Eu acho que é por isso que a gente que está sendo, né, pastoreada por ele, ele ama tanto a palavra de Deus, porque ele é um homem, né, que tem uma palavra forte e firme sobre as nossas vidas. Então, assim, eu agradeço a Deus, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco, né, sobre o que ele fez, e agradeço a você, Ivone, por ter me dado essa oportunidade. Que Deus te abençoe assim imensamente. Eu profetizo sobre a sua vida a paz, o amor, que as suas Aleluia. conquistas sejam realizadas, que esses muros que se levantaram contra as suas vidas, como a muralha de Jericó, vai tudo cair por terra, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu declaro e eu profetizo sobre a sua vida, que você Amém. continue na caminhada, procurando e levantando as mulheres que você tem levantado, nos seus grupos, nas leituras, que você seja firme, que você esteja direcionada como você está, porque o Senhor está cuidando da sua casa, o Amém. Senhor está cuidando de você, e o nosso Deus
Deus é o Deus do impossível, do ágil, do agora. E que todas essas mulheres que estão assistindo agora, todas as mulheres que vão assistir daqui Glória a a Deus. pouco, elas possam estar recebendo as bênçãos do Senhor. E que elas possam ter sede da palavra do Senhor. Que elas bebam da água do Senhor. Porque a vitória é certa. Às vezes vem a confusão, vem um tumulto, para falar assim, eu estou seguindo o Senhor, estou diante do Senhor e vem isso. Mas é para poder querer enfraquecer. Mas não. Coloque a armadura do Senhor. Se revista com a armadura do Senhor. Se fortaleça. E ó, a espada do Senhor na frente. Eu tenho alguns costumes que eu não deixo, manias minhas, né? Então, eu tenho louvor na minha casa 24 horas ligado. Eu tenho a palavra de Deus 24 horas na minha casa ligada também, que eu coloquei no pendrive. Então, na minha área gourmet fica o dia inteiro, 24 horas, a semana inteira, a palavra do Senhor. Por quê? Para poder estar jogando sobre a minha casa a palavra do Senhor. A minha casa está recebendo a palavra do Senhor 24 horas. Na cozinha da minha casa e na sala da minha casa tem louvor o dia inteiro, 24 horas. Isso já tem 14 anos. Meu Deus. No meu quarto, entre os quartos, e é onde eu trabalho, que tem o meu escritório na parte de cima da minha casa, fica o louvor, mas ele fica instrumental. Então, todo mundo que me liga no horário que eu estou trabalhando, é o tempo todo fundo, o pessoal fala, como é que você consegue trabalhar com esse louvor instrumental o tempo todo? Te dá vontade de dormir, não? Eu falei assim, isso é que me acalma, que me deixa sóbria e que deixa o Senhor, faz com que eu consiga vencer o dia, porque eu estou diante dele, porque eu estou ouvindo o que ele quer que eu ouça, né? E na minha cama, as pessoas não falam assim, marido, mulher, né? Marido, Deus e a mulher. Somos três, não somos? Então a palavra de Deus fica na minha cama. Entre o meu travesseiro e do meu esposo está a palavra do Senhor. Aleluia. E ali ela fica direto. No quarto dos meus filhos eu fiz a mesma coisa. A palavra do Senhor fica na cama, porque quando deita, eles vão deitar com a palavra do Senhor. Entendeu? É um ato profético, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor com excelência. Eu não aceito menos que isso, porque eu sou filha do Rei, e é em nome de Jesus que eu falo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com excelência, porque é o que o Senhor quer de mim. O Senhor tem feito uma grande obra, mas é uma obra que tem que começar de dentro da minha casa. Mas o Senhor quer expandir. Então, que se unam mulheres para que todas possam sair vencedoras em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor, Fernanda. Que maravilha esse testemunho, né? Me edificou muito. E João 11 fala, né, que essa doença que aconteceu com teu filho não foi para a morte, foi para a glória de Deus, Para a né? glória de Deus. No início ali da leitura, fala exatamente isso. E o Senhor sabe trabalhar em nossas vidas, né? Ele permitiu, né, você passar por isso porque Ele tem uma obra na tua vida. E, infelizmente, a maioria de nós acabamos indo pela dor. De alguma forma, Deus prepara, né, o cenário. A gente vai pela dor, mas como o Senhor sabe trabalhar, depois ele cura. Ele cura, traz o alívio, traz o refrigério. Foi o que ele fez com você. E louvado seja Deus que você entendeu rápido, né? Você entendeu rápido, ele agiu rápido também. Foi como piscar, né? Um estalar de dedos, um piscar de olhos, é o que o Senhor faz quando ele quer. Então, assim, é lindo ver a sua entrega, é lindo você... Ele deixou claro para mim, né? Me ouça que eu vou fazer a obra. Você me ouviu, porque eu poderia simplesmente ter deletado, né? Ter falado assim, eu não estou escutando. Eu não estou escutando isso. Eu vou fazer o quê? Buscar um óleo, vou ungir meu filho, né? Eu nem sei o que ele tem, o que ele tem. Meu filho está aqui sem andar, entendeu? Ao invés de eu ir para casa, eu vou ficar andando na rua, vou até a igreja, porque a igreja ficava longe da onde eu estava. Então, aquele momento, o que Deus quis ver? Ela realmente confia em mim? Ela realmente está me ouvindo? Ela está me ouvindo mesmo?
né? E ele foi curado na madrugada pela fé. Em nome de Jesus, né? Ele foi curado. Mas eu precisava de testificar. Não é porque eu não confiei no Senhor que eu fui no médico, não, né? Eu precisava de testificar, porque ele parou de andar. E até para eu poder contar o milagre dele, ele teria que refazer o exame, e o exame dele dá todo negativo, né? Porque Coisa linda. surpreendeu até os médicos, né? E levou ele, a médica ligou para ela à noite, contou como que ele estava, elas já tinham feito o diagnóstico e ele já foi para fazer o tratamento, né? E a única coisa que sobrou para ele foi o pânico que ele tem até hoje de injeção, de tantos exames que ele fez. Mas louvado seja o nome O do sangue Senhor, que que ele ele está tirou. bem. E para ele lembrar também, né? Porque esse é um testemunho dele também. É Exatamente. meu que me edificou, mas foi da saúde Tão dele. Porque o Senhor jovem, trabalhou né, com sobre a 8 anos, vida dele. 8 né? anos. Teve uma pergunta aí que fizeram no decorrer que você estava falando, que se ele era cristão, né? Eu acredito que nesse momento, quando ele tinha 8 anos, foi quando você começou, né, a caminhar com o Mas ele, Senhor. isso, ele já estava comigo Sim, na presença do Senhor, né? Ele já estava comigo na presença do Senhor. Porque eu já vinha frequentando a igreja evangélica, porque a minha sogra é de uma igreja, né, cristã, e só que eu não tinha ainda me encontrado lá, né? É igual eu falei, nessa noite, quando eu fui, né, no mês de abril, eu não me recordo a data correta, mas foi numa quinta-feira, e que a pessoa me convidou, uma amiga me convidou para poder estar indo na igreja. Eu ainda fiquei meio assim, tipo assim, não estou afim de ir. Acabou que eu fui. Eu fui e quando eu cheguei lá, eu deparei com uma outra forma. Não, a médica não era cristã, a médica era espírita. meu Deus. Tá? As duas médicas eram espíritas e elas viram o que Deus fez na vida, né? Na minha vida e na vida do meu filho. Aí eu estou respondendo o que me perguntaram Sim, aqui, tá? sim. E o Senhor Interagir, né? fez, interagindo aí. Então, o Senhor fez a obra, eu já estava, né? Já vindo num caminho, mas eu ainda não tinha aceitado o Senhor, porque eu não me enquadrava na outra igreja. A partir do momento quando eu entrei lá, que eu ouvi a palavra, que o pastor estava ministrando aquela palavra que foi de Lázaro, né? João 11, aonde vinha a cura, né? A ressurreição de Lázaro. Foi muito forte para mim, a forma como foi pregada, como foi falada, foi muito forte para mim. E eu falei, sim, eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. Porque eu falo em questão de placas de igreja é isso, porque cada um se encontra em um lugar, né? A igreja X, às vezes eu me encontro mais ali, a outra pessoa ali, mas nós temos que estar na direção de Jesus. É em Cristo que nós temos que estar, né? Então, por isso que juntas nós devemos estar nos encontrando, jejuando, orando, porque a união vem do Senhor, É verdade. né? Então eu me encontrei ali, naquele momento, naquela quinta-feira, escutando a palavra do Senhor, que era a ressurreição de Lázaro, em João 11, né? Quando o Senhor, né, Jesus foi até ele, depois de 4 dias, e tirou ele lá da tumba, né? Saia! Foi isso que ele fez Sai para comigo. Foi o que fora. ele fez comigo. Ele falou: venha, venha, minha filha. Venha que eu te amo, eu quero Vem. você na obra, eu quero você falando da palavra do Senhor, eu quero que você leve a Eita minha palavra glória. para outras pessoas. Aleluia. Então vem, vem que eu estou aqui te aguardando. E eu fui. E dali eu falei: eu não quero sair mais daqui, né? Eu quero ficar aqui porque a palavra me tocou, a palavra falou comigo, né? Então, assim, eu falo assim, foi usou um homem, né? Que era o pastor, que é até, o meu pastor até hoje, usou o homem para poder estar falando aquela palavra que entrou e eu quis ficar. Ali você já vê, olha o preparo. Então, quem vê o meu livro, né? Quem estiver, que for, né, desejar ter, vai ver. Que ali eu falo que foi justamente lá em João 11, aonde deu a minha guinada.
Os meus filhos já estavam comigo, porque eu tenho 2 filhos, já estavam indo na igreja comigo, né? E depois eles acabaram se batizando, né? Depois disso, todos Glória a dois, Deus. o meu menino com 8 anos mesmo, o outro estava com 14 e o outro com 8. E o Senhor vai fazendo a obra. E é tudo assim, eu pego a palavra de Deus, né? E eu falo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Eu estou diante dele, eu entrego tudo nas mãos dele, né? Com a certeza de que eu, a minha casa, né? Eu e toda a minha geração estamos diante do Senhor. E é o Senhor que vai cuidar, o Senhor que vai direcionar, porque eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. O que tu queres de mim, Senhor? Fala que eu faço, né? Me Eis-me diga aqui, que né? eu faço, eis-me aqui. E nós, as mulheres, né? Que somos uma estrutura do lar, a mulher sabe, edifica a sua casa, né? Temos que estar em prontidão a escutar o Senhor e levantar o que precisa de ser levantado dentro da casa. Às vezes faz uma curvinha ali, uma do lado de cá, mas a gente tem que fazer assim diante do Senhor, na retidão, e entregar para o Senhor todos os momentos, né? Profetizando, orando, lendo a palavra. E o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo, né, para fazer um milagre sobre as nossas vidas, porque só Ele pode. Ele é o Deus, né, do agora, do haja, Deus do impossível, né? E é isso que eu deixo para vocês, contando um pouquinho da Fernanda aqui, né? Contando um pouquinho sobre a minha vida. Tem muita coisa para contar, mas se a gente for contar aqui, a gente vai vigiliar aqui, né? Exatamente. Mas eu acho É que já muita deu para bênção. deixar. Tem muita luta, mas a gente tem muita bênção para contar. Louvado É seja porque Deus. para poder ter a bênção tem que ter a luta, né? É verdade. Não existe, né, vitória sem a luta. Né? Então a gente está diante do Senhor aí. E vamos lá, mulheres, vamos estar juntas, vamos buscar do Senhor juntas, vamos fazer parte dos propósitos juntas. Nós, E a união faz a força, né? nós E Deus faz assim, ó. estamos aqui em 37 mulheres, né? 37 mulheres aqui. Eu me sinto privilegiada, Fernando, que eu estou do seu lado. Eu quero já participar, eu já quero Vamos lá. participar desse espaço, Esther. Assim que tiver para inaugurar, você me coloca aí. Que de 15 em 15 dias eu tenho que ir em Juiz de Fora. Minha Amém. filha faz um tratamento em Juiz de Fora e é 1h30 de Rio Pomba. É do ladinho, A minha tá? Eu nora quero mora aí. participar aqui em Rio Pomba. É, Ah, que benção. Que benção. Então a gente tá mais junto ainda. E eu quero participar, estar com vocês, conhecer essas mulheres de Deus que você disse que faz parte da sua vida. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele tem nos surpreendido. Tá aí a minha amiga do céu, a Luciana Braga, que está com a gente aqui, que é uma bênção, que está sempre comigo, igual hoje, 5h30 da manhã. Eu acordei, fui para o monte orar, só eu e ela, essa bênção já está. amém. Você não via nada, é só nevoeiro. Mas a gente estava lá adorando o Senhor, sabe? E foi um momento muito maravilhoso. E esse jejum de Esther, para a glória e honra do Senhor, que eu te falei, né? Deus me chamou para o profundo. E graças a Deus, a mulheres de Deus que convivem conosco, o que a gente precisa fazer, como você falou? A gente está junto de mulheres que têm sede de Deus, Sim, mulheres que têm sede, que querem estar aos pés do Senhor. Quando a gente tem, a gente tem esse entendimento, a gente começa a ter mais e mais sede do Senhor. E sim. quando essa bênção de Deus falou para mim que já tinha feito o jejum de 3 dias, só a água, eu falei, como que você consegue? Como? Fazer jejum de 3 dias só água. Eu falei assim com ela, Ivone. Aí ela falou para mim, Ivone, eu consigo, porque é o Senhor que segura a minha mão. Ele que me dá, sabe, segurança, e eu ia orando, jejuando e lendo a palavra, tendo esses momentos, né, com o Senhor, mais quietinha, com o Senhor, se desligando do mundo mesmo, você vai conseguir. E eu ficava assim, já há 1 ano e pouco atrás, quando ela me falou pela primeira vez, eu ficava assim, eu acho que eu nunca vou conseguir, isso não existe. Eu pensava, né? Mas quando o Senhor chama, o Senhor garante, né? Então eu escutei, como você falou,
a voz de Deus e eu me fortaleci, sabe? Porque eu já estava vindo de um jejum de 40 dias de café, que eu sempre fui cafezeira, achava que eu nunca ia conseguir ficar sem café. E o Senhor, pela madrugada, ouvi a voz do Senhor também, ele me chamou e falou café, de madrugada. Eu falei, meu Deus, café não, Senhor, café não. Só se o Senhor for juntinho comigo, segurar na minha mão, aí eu vou. Aí ele falou de novo, café. Aí, então, eu fiz esse período de quaresma, né? Até mesmo, né, a Igreja Católica, eu aproveitei a quarta-feira de cinza, eu fiz até o dia 13 o jejum do café. E nesse meio tempo, eu consegui fazer os 3 dias de jejum de Esther, mas com água. E agora, nessa semana, segunda, terça e quarta, novamente. Né? A terceira vez que eu consigo. E eu posso dizer para vocês que Deus tem me dado, assim, algo muito, muito especial. Que existe um tempo, Deus tem me dado a oportunidade de ministrar a palavra dele sobre o livro de Esther. Essa semana, como eu te falei, né, na live das mulheres incendiadas ali no Meet. E hoje pela manhã também eu tive a oportunidade de falar, né, a nossa amada pastora Edicleia está aí, ela me convidou. Inclusive, o grupo, né, a oração Muda Decreto, é de Juiz de Fora, Fernanda. E vai ter um evento agora, esse mês que vem, a pastora Edicleia, mas as meninas vão. Eu também quero fazer parte deste momento especial. Você me passa direitinho. Isso, vamos todas, porque a gente está tão perto, igual você falou, a gente precisa se unir, né? Então, igual fala aqui em Esther 4, no versículo 14, né? Que diz assim, porque se de todo modo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura, como está, é que foste elevada a rainha. Este lugar que o Senhor tem nos colocado, é aí que o Senhor quer nos usar. Né? O Senhor tem nos abençoado tanto, o Senhor tem nos levado em lugares tão assim, que se eu for olhar onde o Senhor me tirou, onde o Senhor tem me colocado, eu não posso me calar. Né? Eu tenho que falar do amor do Senhor, como você tem sentido essa graça de falar e de nos unir, e é isso que eu quero para mim. Então, eu sou muito grato pela tua vida, por você ter aceitado esse convite, quero estar juntinho com você, com as suas amigas do céu, que a minha amiga do céu aqui também, as meninas lá do meu grupo, possam entender isso, a gente fazer a diferença na nossa cidade, porque tem mulheres aqui de todo o Brasil, né? Então, cada estado, você é representante do reino. Você vai fazer a diferença na sua igreja, na sua comunidade, na sua família. E como a Fernanda falou, o nosso lar é o nosso primeiro ministério. Né? A gente precisa entender isso. Tudo começa aqui. Né? Achei interessante você falar do louvor, de colocar a palavra. Eu também coloco o louvor aqui no meu escritório. A minha filha fica escutando daqui, ali, lá em cima também. Então, assim, às vezes, quem não serve não entende, né? Porque para o mundo é loucura. Mas para nós que entendemos isso, é a graça de Deus. E nós não conseguimos ficar, sabe, longe da presença mais. Não tem como. A graça nos alcançou, o Senhor nos alcançou e a gente quer mais e mais do Senhor. E eu creio que Deus vai assim, fazer crescer esse ministério que está bem assim no início, né? E nós vamos ouvir falar muito do Senhor através do Espaço Esther, para a glória do Senhor. E quem quiser adquirir o livro, como que faz, Fernanda? Entra em contato no Espaço Esther, né? Deixa lá direto lá com a gente, que a gente conversa direitinho. Tá, que aí eu já quero o meu. Entregar. O seu eu posso mandar até pela minha nora te entrega. Ai, que bênção. Pode sim, vamos combinar lá no WhatsApp, a gente conversa direitinho. Eu quero sim. Entrega lá direitinho. E depois você passa pra gente esse congresso que você falou das mulheres, né, que vão ter aqui, né? Nós vamos ter esse mês também Mulher um Milagre, né, com a Bispo Maria Helena, ela tá aí com a gente. Ai, que bênção, eu quero. 15 de Fora também, que é um congresso grande, né? Também é onde vem mulheres de todos os lugares, né? Lá na Ibrahim, no final do mês também, nós vamos ter um congresso de mulheres também. Tem bastante coisa de mulheres esse mês aqui em Juiz de Fora. Né? Vamos gastar os nossos dias na presença do Senhor, né? Nós temos que aproveitar essas oportunidades para a gente poder estar se fortalecendo, encontrando com outras mulheres, porque em breve nós vamos estar aí. Valor de quê que você está perguntando, Valéria? Livro, Valéria. Se for do livro
qual que é, Fernanda? Você sabe? R$ 50 o valor do livro. Excelente. E assim, nós temos que estar mesmo, e como você disse, né? Estarmos juntas mesmos, né? Fortalecendo uma a outra e buscando do Senhor. E breve aí não vai demorar muito, não. Já está bem no finalzinho da reforma do Espaço Esther. E vamos ter um espaço bem gostoso lá pra gente. Estou indo para lá agora. Amém. Que Já Deus vou possa dar te uma. fortalecer, Nós vamos né? sair. Vamos embora, Bispa. Vem embora para cá para a gente poder ir para lá. Marcinha e Rafa já tá aqui. Vamos embora. Glória a Nós Deus. vamos lá para poder dar uma olhadinha que os pedreiros estão trabalhando lá e correndo atrás para a gente poder estar fazendo essa inauguração, né? Amém. Que Deus Hoje possa eu vou ver se eu fortalecer. consigo postar um pedacinho do Espaço Externo. O Manda, Espaço manda que eu posto lá no grupo tem uma também. irmã que terminou de perguntar o endereço. Eu vou divulgar o endereço assim que estiver tudo prontinho, que aí vocês já vão chegar lá com a bênção pronta. Em Depois nome eu vou de fazer Jesus. algo com tudo, desde o início da construção, o que nós fizemos lá. Vai ser bem gostoso e nós vamos, assim, o céu, né? O fogo vai pegar lá. Um novo tempo sobre Juiz de Fora. Glória a Deus. Juiz de Fora e região, né? Juiz de Eu Fora e creio que Deus região. vai atrair muitas mulheres para este Sim, nós lugar, para a glória queremos dele. todos. Lá no Espaço Externo nós temos gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem da África, dos Estados Unidos. Acho que está abrangendo bem. A Clau que perguntou aí onde que é o endereço, ela é de Belo De Horizonte. Belo Ó, Horizonte, tem uma turma boa seguindo a gente. E vai ter lugar para dormir lá, tá? Pode vir. gente, o negócio é bom mesmo, então. Hein? Que Tem da bênção, que Indonésia. A bênção. Rafinha tá lembrando aqui, tem gente da Indonésia no nosso grupo. Glória a Então, Deus. assim, Glória a Deus, vão ser queridos. momentos realmente assim, guiados pelo Senhor. O Senhor me deu aquele espaço lá, não é para gerar dinheiro, entendeu? Não é para gerar dinheiro. Ele me deu aquele espaço para que vidas sejam cuidadas lá, né? É para mulheres serem cuidadas e o Senhor é tão bondoso, né? Tão assim tremendo e ele faz tudo nos mínimos detalhes. E o meu esposo me presenteou com esse espaço. Glória a E ele falou Deus. comigo assim, lá não é, meu marido é empreendedor, ele é empresário, e ele falou assim, não é para gerar dinheiro, ali é para você Entendeu? com as suas mulheres, porque ele sabe, Aleluia. porque já vem de anos, sabe, Ivone, já tem muito tempo que eu reúno com mulheres que a gente encontra para poder tomar café, a gente vai numa cafeteria, vai num lugar, no outro, e tem, às vezes, a gente separa. Eu tinha uma outra casa que não é a minha, mas uma outra minha, sim, que não é a que eu moro, né? Que nós fizemos algumas vigílias e o Senhor falou assim: eu quero que você reúna mais com as mulheres. E o Senhor vem falando sobre isso, vem falando, né? E um dia o meu marido me prometeu. Ele falou assim comigo: você pode deixar que eu vou te dar um lugar e eu vou te dar um lugar bom. Você confia em mim? Eu falei, confio. Então, ele veio com esse espaço que veio do Senhor. Não foi ele que me deu. O Senhor usou ele, a vida dele. Entendeu? Mas foi o Senhor que me deu. Então, ali não vamos ser nós, mulheres. Nós vamos dividir o café. Mas o espaço, não. O espaço não vai ser pago. Entendeu? Porque é para o Senhor mesmo. É para que a gente possa ter nossos encontros. Entendeu? Para que mulheres sejam recuperadas ali, para que mulheres sejam abençoadas e que vocês me abençoem também, né? Porque eu também preciso ser abençoada, eu também preciso de ouvir do Senhor, né? Eu sou sedenta do Senhor, eu procuro sempre estar querendo, né? Saber mais do Senhor, porque se Ele me proporciona estar em lugares, é para que eu possa aprender e que eu possa estar repartindo com as mulheres também, né? E a gente nunca sabe nada. A gente sempre leva, né? Você lembra lá no Plenitude, quando Paulo Vieira falou assim com a gente assim: você quer ser tratado como uma rainha? Então trate o seu esposo como um rei.
E Eita muitas glória. vezes a gente quer ser tratada como rainha e não trata o marido da gente como um rei. Então aquilo eu levei assim, né? Eu acho que para Valeu a muitas pena, lá, hein? né? Eu acho que muitas lá também levaram esse baque. Aí eu comecei a ver a mulher sábia, a mulher tola também de uma outra forma depois que o Paulo falou isso. Porque eu falo assim, através de toda mulher sábia tem um homem sábio. Através de toda mulher tola tem um homem tolo. Porque se o homem tolo quer uma mulher sábia, ele tem que ser sábio com ela. Porque se ele for tolo, ele vai receber uma mulher tola, né? Porque a gente quer ser cuidada também. Como que a gente vai ter sabedoria o tempo todo com um tolo do lado, né? Então, que a gente possa ser a mulher sábia. Largue a mulher tola. Vamos transformar os nossos maridos tolos em homens sábios, né? Vamos viver como rainhas, mas para isso a gente precisa de transformar os nossos maridos como os reis, né? Para que a gente possa receber o milagre do marido valoroso, que sejamos valorosas na vida deles, Hoje, né? hoje eu até falei com as meninas do meu grupo, com as ADMs, eu cheguei no monte, né? Aí eu senti na direção do Senhor, o Espírito Santo, que conduz as nossas vidas. Aí eu fiz o café, montei a mesa, aí eu fiz 3 bilhetinhos e coloquei do lado, sabe, da xícara dele, no Pires. E ele chegou, ele pegou o óculos, ele, o que que é isso aqui? Eu falei assim, ó, lê, ué. Aí tava lá, né, declaração de amor. Uhum. E ele ficou todo feliz. Então, é umas coisas assim, então, uns detalhes, né, que a É, gente, a mulher sábia mesmo edifica a sua é, casa, que faz toda a diferença, o dia flui, né, com certeza ele já vai olhar para mim com outro olhar, com né, outro olhar. e a gente precisa estar surpreendendo. Eu coloco o bilhetinho na carteira, eu coloco dentro do guarda-roupa, e assim a gente vai, Eu já né. fiz muito isso dele ir viajar. Eu fazia um monte de bilhete, eu colocava num bolso de uma calça, porque aí quando ele fosse vestir, saía. Quando ele Ó, fosse levantar alguma coisa na mala, ia sair o outro bilhetinho, né? Porque ao decorrer do tempo dele da viagem, né, nos bolsos das camisas, eu colocava um bilhetinho. Nem se fosse um te amo, simplesmente um te amo. Porque já que a gente não ia ter aquele contato diário porque ele estava viajando, mas na hora que ele pegasse, ele. Opa, que minha esposa. lindo. Aí, Entendeu? gente, escuta aí, gente, as dicas, ó. Então, assim, são poucas. Tem muita coisinha que a gente pode fazer que muda, né? Porque às vezes a gente fica no cotidiano, né? Mas tem a virada de chave. Glória Que a gente a pode Deus por isso. fazer, que pode fazer algo tremendo nas nossas vidas e na vida deles, né? Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, trata com ele. Mas quem tem que ser tratada somos É nós, verdade. né? E, e a gente perde as bênçãos, né? Deixa de ser sábia, né? E passa a ser a tola, porque acha assim, tudo que eu estou fazendo não vale a pena, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de todo o tempo, e Ele vai tratar, Ele vai cuidar, né? Vai sarar as nossas feridas, né? É igual você falou, Guria, mesmo, porque o processo do meu menino foi curto, porque eu sei que tem pessoas para poder passar pelo milagre, tem que viver muitas coisas, né? Mas o Senhor ali fez com que eu vivesse um milagre, porque um tratamento de leucemia não é fácil, né? O tratamento de leucemia é algo que traz para casa muita aflição. E eu nem sabia que tinham cogitado dele ter, né? Então, assim, dele ter a leucemia, e eu fui assim na fé, independente de saber o que ele tinha, né? Eu segui o que o Senhor pediu que eu fizesse, né? E durou uma semana até vir os exames e que elas diagnosticaram como ele tivesse a leucemia, e uma noite que eu passasse ali mesmo ainda não sabendo o que era, para eu poder demonstrar a minha fé, porque ali eu entreguei ao Senhor, independente de saber o que é ou o que não é, entendeu? O que meu filho tem? Porque ele poderia ter N coisas, eu não sabia. Tanto é que eu clamava ao Senhor o quê? A cura. Eu clamava ao Senhor o quê? Que ele curasse meu filho, que ele tirasse aquela enfermidade dele. E eu nem falava o nome, porque eu não sabia o que era. Porque a médica poderia ter falado comigo, mas o Senhor calou a boca dela.
calou a boca dela, porque ele foi independente de saber o que ele tinha, a minha fé permaneceu. Eu poderia, às vezes, não ter levado, né, tão a sério. Então, calou a boca dela, como a irmã perguntou se a médica era cristã, nenhuma das duas eram cristãs, né? Nenhuma das duas. E mas elas viram o poder do Senhor. Elas conheceram ali o milagre do Senhor sobre a vida daquela criança, que o diagnóstico foi delas. Eu não fui enviada por outro médico. As duas amigas, elas conversaram, elas viram o resultado, e quando chegou no dia seguinte, ele andando, pulando, falando. Quando fez o exame, não acreditou. Fez outro. Então, assim, é só glorificar, agradecer ao Senhor, né? A Ezenete ensinou, e há pouco tempo eu falei lá no Espaço Esther sobre dar glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque às vezes a gente passa o dia e esquece de agradecer ao Senhor. Às vezes o dia não foi daqueles melhores e você esquece de agradecer a Deus. Se hoje não foi tão bom, ora, tenha fé que amanhã será melhor. Você não sabe o propósito de Deus sobre aquele dia que não foi dos melhores, né? Então, que a gente possa ter a fé o tempo todo e que a gente creia que o nosso Deus é o Deus do milagre e que a gente tome posse do milagre e que quem estiver aí, que esteja precisando do milagre, né? Durante esse mês de maio, você convidou outras mulheres abençoadas para poder estar falando do milagre, que é uma forma, um testemunho, né? Um testemunho para todas vocês, né? Se vocês quiserem ver também, ó, são 17 milagres contados aqui no livro Os Bastidores do Milagre. Vocês podem estar adquirindo ele, porque milagre vem do Senhor, né? O milagre vem do Senhor. Aqui são 17, tem alguns milagres aqui, que eu tenho certeza que vai falar com outras mulheres, que vai estar ajudando mulheres, às vezes, que passaram anos com alguma luta, mas que recebeu um milagre, e às vezes até uma forma de você ver, de agir, né? Porque às vezes a gente tem aquela dificuldade, mas não sabe como agir, né? E chega aqui, você vai estar sabendo como a pessoa passou o processo do milagre, e é por isso que a gente tem que abrir a boca e falar do milagre, para que outras pessoas que possam passar por aquilo, né, possam se É as identificar estratégias, né? a As estratégias que estratégias do elas Senhor, receberam e a colocaram estratégia do em Senhor. prática. A pastora Cristiane, quando me convidou para poder participar desse livro, eu nem tinha muita intimidade com ela, tá? Ela lá da minha igreja também, onde eu congrego, e ela nem tinha muita intimidade comigo, mas o Senhor falou com ela que ela me convidasse. E aí ela entrou em contato comigo, aí ela falou, me cumprimentou e coisa e tal, e falou que estava fazendo o livro, que o livro seria Os Bastidores do Milagre, né, que ela convidaria algumas mulheres, e se eu gostaria de participar. Aí eu peguei e falei com ela assim, mas você quer que eu fale o quê? Aí ela pegou e falou assim, eu não conheço a sua vida. Né? Eu simplesmente, o Senhor mandou te convidar, então você... E já veio de imediato falar do meu filho, porque foi assim, algo tremendo que aconteceu na minha vida e foi a virada de chave na minha vida. Se eu já amava a palavra do Senhor, né? A partir daquele momento eu fiquei grata, porque a minha gratidão tem que ser eterna, né? Ao Senhor por Ele ter curado meu filho. Ele demonstrou ali o tamanho do amor que ele tem pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, porque a gente sabe que quando acerta um filho, o quanto uma casa fica desestruturada, né? Então, eu só glorifico a Deus mesmo, né? E ela falou comigo e eu aceitei estar fazendo o livro e
fui escrever, porque aí a gente já tinha que passar, porque tinha que digitar aquele contexto todo, né? De estar montando. E eu agradeço a vida dela, porque eu sei que assim outras mulheres vão poder estar vendo não só o meu, como os outros que estão ali, que eu tenho certeza que se não falar com o meu, vai falar com outros testemunhos que estão ali. E isso que eu vejo, achei sim, muito lindo da sua parte, estar convidando mulheres que Deus te direcionou a estar convidando, para passar um pouco do testemunho, falar um pouco, que vai estar ajudando outras pessoas também, né? E vai Exatamente. estar edificando a vida de outras pessoas. Hoje é o meu, semana que vem, a próxima que for falar, pode também estar me identificando, né, a algo que eu esteja passando, ou que outra pessoa que eu conheça esteja passando. Então, vem assistir, né? Vem receber de Deus, venha saber os milagres do Senhor, né? Na Bíblia tem, mas é muito gostoso a gente também estar ouvindo, né, e participando do milagre das pessoas. Exatamente. E na quinta-feira que vem, né, a missionária Márcia também, que ela entrou na live, eu não sei se ela ainda está online aí com a gente. Me convidou para mim também estar testemunhando dos meus testemunhos na live na quinta-feira à noite, a partir de 22 horas. Às 22 horas, na quinta-feira, na semana que vem, eu vou contar um pouco também do que Deus fez. Eu acho que é necessário, né? A gente também tem um testemunho mais forte, é onde a gente foi encontrada, igual você falou. Você já fazia parte, já ia nos cultos, mas esse testemunho com o teu filho te alicerçou mesmo na rocha. Que eu E o meu não quero testemunho sair porque o Senhor é tremendo, não né? tem como ficar longe O desse Deus Senhor cuida, maravilhoso. você vê que ele não deixou nem eu saber o que ele tinha, né? Estratégia do céu. Ele não deixou eu saber, e os meus irmãos estavam comigo, né? Porque eu tinha pouco tempo que a minha mãe tinha falecido, que ela que sempre me acompanhava, e os meus irmãos que estavam comigo, eles desconfiaram do que fosse, mas eles preferiram me poupar, porque quando eles eram mais jovens, porque eu sou mais nova lá de casa, né? Nós tivemos um sobrinho de uma tia que teve leucemia, e eles participaram de todo o contexto, né? E eu não me lembrava daquilo, porque eu sou bem mais nova, né? Hoje não faz tanta diferença, mas na época fazia, né? Quando a gente era criança. Então eu não me lembrava muito bem. Quando eles viram aquilo tudo que estava acontecendo, né? O Nando parando de andar, aquela febre, e a médica me colocando, vai para fora, vem para cá e fala. Aí eu peguei e eles entenderam o que que era, mas também preferiram me poupar, deixar que no dia seguinte a médica me falasse, entendeu? Então você vê assim que é os cuidados do Senhor sobre a vida da gente e mostrar, pode ficar porque eu cuido de você. E era o momento que eu estava frágil, porque minha mãe tinha falecido, tinha pouco tempo, né? Daquela época eu tinha 1 ano, então assim, eu muito frágil, né? E aquilo lá, tipo assim, né? Tô sozinha. Mas não, o Senhor estava ali, estava me abraçando, cuidando de mim, e Ele mostrou isso. Eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Você é a filha amada do Senhor. Entendeu? Glória Não a se Deus. preocupa que eu não te deixei sozinha. Eu trouxe ela, mas eu estou aí com você. O Espírito Santo de Deus está te guiando, está te direcionando, só ouve. Fique atenta e ouça. Jesus é tudo que nós precisamos, né? É, Jesus é tudo que nós precisamos. Se nós estamos com o Senhor, alicerçado na palavra, se temos intimidade, se vamos sabe, para os pés do Senhor, Ele nos fortalece, Ele que nos garante, Ele que, sabe, nos dá força, porque não tem sido fácil, os dias têm sido mal, como fala a palavra, mas basta cada dia o seu mal. Enquanto isso, vamos dando glória a Deus, né? Como glória a você Deus. disse, todos os dias, ao acordar, ao dormir, dar os 7 Glória glórias, né? a Glória a Deus. Deus, glória a Deus, vamos dar glória a Deus, irmãs, porque o Senhor, enquanto você dá glória, o Senhor trabalha em prol da sua vida, da sua família. Glorificar e acordar. Bom dia, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Faça parte do meu dia, direcione, me guie, né? Porque se o Senhor estiver junto, tudo flui, É né? verdade. E é lindo o que ele faz. É E eu sim. queria te pedir para você terminar com uma oração, orar por nós, orar pelas meninas que estão aí conosco.
Amém? Amém. Né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu venho aqui e peço que guarde a vida de cada uma de nós, guarde cada uma que está agora nesta live, as que vão estar assistindo depois, guarde cada lar, cada esposo, cada filho, cada irmão, Senhor, que estiver aí. Nos proporcione, Pai, a alegria de estar em Ti. Nos proporcione, Senhor, a alegria de ir para a Tua casa. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos direcionando, possa estar nos dando sabedoria para ler a Tua palavra. Que a Tua palavra faça parte de todos os nossos dias, de todos os nossos momentos, que na nossa vida, que na nossa casa, o Senhor esteja todos os dias. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a minha casa, sobre a casa da Ivone, sobre a casa de todas as mulheres que estão aí. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da casa de cada uma, do carro, que esteja guardando em viagens. Que cada momento dessas mulheres, ó Pai, elas possam se lembrar que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus do haja, o Deus da agora. Que o Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, que a obra é do Senhor, que nós devemos ter a fé em Ti e guardar na direção, no temor da Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu tomo posse da minha vitória, das minhas bênçãos, dos meus milagres e dos milagres e das bênçãos de todas as mulheres que estão ouvindo agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. A Deus. Eu quero... Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero falar para você, porque nós temos, Fernanda, né, nas nossas redes sociais, pessoas ainda que não aceitaram a Jesus, pessoas que ainda não estão na presença do Senhor. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, ou até mesmo que vai nos ouvir, decida hoje, o Espírito Santo de Deus está falando conosco, decida hoje, sabe, a trazer a presença para a tua casa, a trazer, sabe, a presença do Senhor, a aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele quer mudar a tua história, que Ele quer mudar essa situação que você tem vivido, como a Fernanda contou, né, ela escutou a voz dele, escuta hoje. Jesus está nos dizendo nessa tarde, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso para as vossas almas. Olha que tremendo, porque o meu fardo é suave, meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é suave, meu jugo é leve. E que você possa entender isso e trocar, né, esse fardo pesado do mundo pelo fardo leve do Senhor. O Senhor está nos falando nesta tarde. Jesus é maravilhoso e aceita hoje. Vem para a presença hoje, se fortalece hoje, se posiciona hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o Senhor precisa de cada um de nós. Cada um de nós temos um chamado, né? E precisamos exercer. E que você possa ouvir hoje a voz do Senhor e não endureçais os vossos corações. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez. E nunca, né, Ivone, sem esquecer, julgar alguém por uma outra pessoa, né? E saber que a casa do Senhor tem espaço para todas, né? E procure, vai numa igreja mais próxima, vá numa igreja mais longe ou mediana, mas se encontra. Porque às vezes você vai estar numa igreja, não é ali que você se encontrou, igual eu falei. A primeira igreja que eu fui foi onde a minha sogra, né, estava, né, congregava, e não foi ali que eu me encontrei em outra igreja, né? E assim a gente tem que ser, porque a gente não tem que ir porque alguém gostou. Você tem que estar se sentindo bem naquele ambiente. Por isso que eu falo, eu não sou o espaço externo, não é um espaço de placa de igreja. Ali é um espaço externo para nós, mulheres. Mulheres, realmente é um espaço onde eu vou estar acolhendo as mulheres, que eu quero mulheres junto comigo, né? Mas eu tenho aonde eu congrego, né, que é lá na Ibrahim, mas ali não é só as mulheres dali. Eu quero todas as mulheres, diversificando, porque eles vão ter testemunhos, vão ter mulheres tremendas. Então, assim, vem sim, vem conhecer o Senhor, vem estar diante do Senhor.
A gente tem que convidar mesmo as pessoas a estarem vendo que estar diante do Senhor é alegria, é felicidade, né? Nós somos alegres, nós somos um povo. Você vê que o Senhor Jesus estava sempre em festas, né? Nós temos que estar alegres, felizes e saber que o futuro, né? Que a gente não sabe o tempo, nós estaremos todos juntos na eternidade, né? Nós temos que nos preparar para poder chegar lá. E lá vamos estar todas, vai estar a placa tal, 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 vai estar todas, não vai ser só a minha ou só a sua, ou só da outra, não, vamos estar todas. Daqueles diante que vai passar pelo Senhor e o Senhor vai levar, vai ser arrebatado para lá, né? Então, que você possa lá estar olhando. Não é muito o meu jeito aquela ali. Então, vai na outra, que daqui a pouco você realmente vai se encontrar e o Espírito Santo vai falar, você vai ficar, é aqui que é o seu lugar. E vai te identificar. Agora, se a gente sentar na cadeira, ou então na cama, né? Ou então ficar parado, a gente não vai conseguir ter um direcionamento, né? Estar diante do Senhor. Eu agradeço a Deus todas as oportunidades, todas as pessoas que Ele colocou no meu caminho. Eu sempre fui muito cuidada, muito guardada, né? Pessoas maravilhosas sempre cuidando de mim, né? O tempo de Deus, algumas pessoas Deus colocou, Deus tirou, colocou outras, porque é assim que Deus faz. Esse daqui vai ficar com você até tal tempo, porque é esse projeto que eu quero com você e aquela pessoa. E vai colocando, né? E vai reunindo pessoas. E todas nós precisamos de estar no meio de outras mulheres. A gente não vive sozinha. A gente não vive O sozinha. próprio Jesus, né? Eu Ele sou, andava. né, eu sou intercessora de outras pessoas, outras mulheres são minhas intercessoras, e assim a gente vai levando a vida. Ninguém vive sozinha. Às vezes você olha aquela pessoa, né? Ah, não precisa, precisa, né? Todo mundo precisa de estar sendo cuidada, de estar sendo guardada. É lógico que a gente tem que ler a palavra, ler o livro, mas, igual você falou, vamos aí, nem todas conhecem o Senhor, nem todas estão congregando em algum lugar, mas nós todas temos que ter uma casa, nós temos que ser pastoreadas, né? Nós temos que escolher uma pessoa que a gente confia, porque a gente não deve falar para todo mundo, mas a gente tem que ter aquela pessoa que você confia para ela poder cuidar de você. Porque Orar. quem é a pessoa que confia em você? Quem que é a pessoa que pode orar para você? Aquela pessoa que você sabe que não fala da vida das pessoas. Aquela pessoa que você sabe que ela vai estar intercedendo por você, cuidando de você, né? Então, esse é o amor ao próximo. Esse é o cuidado do próximo, né? E se juntar realmente a pessoas dessa forma. E quando a gente se conheceu, né, Ivone, foi muito interessante, porque nós estávamos no mesmo aeroporto, íamos para o mesmo lugar, mas a gente teve o pastor Serginho que entrou para poder juntar a gente, né? Verdade. Aí ele foi, contou a notícia e nós estávamos no mesmo congresso, né? Acabou que lá estava tão cheio que a gente não se encontrou, e quando a gente veio embora, voltou no mesmo voo. Foi. Voltou no Glória a mesmo Deus. voo. Mas é porque o que o Senhor quer? Quer fazer encontros. Ah, vocês não se juntaram lá? Não. Então, calma aí. Eita, glória, hein? Forte, hein? Entendeu? Então, o Senhor vai fazendo coisas que a gente não entende, a gente não sabe o porquê, mas Ele sabe, né? E olha que eu te convidei, na verdade, eu te ouvi você falando que a Cristiane, né? Cristiane Petrato, não é isso? Isso. Ela te convidou, né, a pastora. Ela É, não sabia do seu testemunho, né? E eu te você é a mesma convidei, eu não sabia do espaço externo, eu não sabia, tá? Olha como é que é o Espírito Santo mesmo. Você veio na minha mente, Deus colocou você na minha mente, e eu te fiz o convite. Tremendo isso. É porque é de Deus isso que a gente tem vivido coisa. esse tempo. Eu vejo assim que Deus sabe das coisas que Ele quer, né? Porque a Cris poderia ter convidado diversas pessoas, mas ela não tinha contato comigo, amizade, alguma coisa. A gente se passava pela igreja, assim, eventualmente, mas Deus levou a mente dela à minha pessoa. Tanto é que quando ela me convidou, eu falei assim, opa,
Eu vejo, Fernando, com tudo isso, que Deus tem pressa. Tem Deus tem pressa. pressa. Deus quer restaurar pessoas, quer restaurar casamentos, Deus quer restaurar ministérios que estão parados, né? Como fala aqui no livro de Esther, tem a rainha que obedeceu e tem a rainha que não obedeceu. Quantas pessoas não têm mais ouvido a voz de Deus? Não, aliás, tem até ouvido, mas não tem A obedecido. sábia e a tola, né? Não é? O que a tola, Então, o que a tola fez? Não cuidou não do cuidou. rei. A Perdeu, sábia perdeu. fez o quê? Teve sabedoria, É verdade. Que né? nós possamos ser essa E se mulher tornou sábia de Provérbios. essa Esther, né? Que é um exemplo para nós, né? Glória a Deus por isso. E Amém. eu vou encerrar, vou fazer uma oração. Se eu pudesse, eu ficava aqui. É muito bom falar do amor do Senhor. Eu falei com as meninas que eu tô já 7 dias, eu tenho 6 dias que eu tô direto falando. Na segunda, eu ministrei às 22 horas na live da missionária Wilza. Na quarta-feira, na Mulheres Incendiadas. Ontem ia ter a live, mas eu tive um problema. A gente cancelou. Hoje pela manhã eu fui para o Monte. Ministrei na live da pastora de Cléia. Estou aqui com você. Amanhã, para a glória do Senhor, vou ministrar lá em Visconde Rio Branco, na igreja, na subsede da minha congregação aqui, da Assembleia de Deus da Água Limpa, aqui de Rio Pombo. A gente tem uma subsede lá, o pastor me chamou, vou ceiar com os irmãos ali. E o pastor foi pedir ele a bênção, Senhor, o pastor só me libera para estar lá levando a palavra, que é da mesma igreja, né? Aí ele, não, irmã, pode levar. E você já está convidado para ministrar quarta-feira, na nossa igreja. O pastor, antes eu me chamava com 30 dias, com 15, com 5 dias, pastor. Estou te convidando hoje. Quarta-feira eu vou levar a palavra na minha igreja. Amém. Amanhã na subsede e quarta na minha igreja. E quinta-feira eu vou contar o testemunho na live aqui com a missionária Márcia. E no sábado nós estaremos de volta também, às 15 horas, com a Luciana também, que eu conheci, uma menina, uma mulher de Deus ali do Rio, uma pastora, ela é pastora, mas é muito amada. E no dia 17, com a pastora de Cléia, que acabou de colocar aí, ó, né? A mensagem, glória a Deus, nessa bênção na minha vida também, que eu conheci tem pouquíssimo tempo, e nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça, nós somos os membros, estamos aqui para somar, para ajudar a nos curar, né? Juntas. Porque muitas pessoas estão vivendo um tempo de escassez, de ansiedade, sabe, de depressão, e Deus tem levantado, como a Magnólia disse, Deus tem um mistério, Fernanda, muito grande com as mulheres, Sim. Né? Muito grande com as mulheres. Então, é porque a mulher é estrutura, né? A mulher é estrutura, né? E você vê que lá atrás, né, tivemos o problema com a Eva. Então somos nós. Somos nós. E agora nós estamos, né, nos recolocando da forma certa para essa geração, né, que precisa tanto de pessoas posicionadas, né? Porque os sinais estão claros que Jesus está voltando. Está bem próximo. E quanto mais almas entenderem isso e se renderem ao Senhor, nós vamos estar com Ele um dia na glória, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. A Maire Festa perguntou à igreja em Rio Branco, vai ser na Assembleia de Deus da Água Limpa. Como que eu vou dizer para você o bairro? Eu esqueci o bairro, mas é perto do mercado do Tarcísio. Eu esqueci o bairro, mas é lá na Assembleia de Deus Água Limpa. Se você digitar no Google, você consegue, pelo GPS, chegar lá, tá bom? Vai ser um prazer, se você de Rio Branco, encontrar comigo ali amanhã, para a gente dar um abraço. Amém? Quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, esse tempo especial, tão especial, Senhor. Muito obrigada pela tua presença neste lugar. Muito obrigada pela tua serva, Fernanda. Pai, que este tempo que o Senhor tem levantado a tua filha ali na cidade de Juiz de Fora, nesse espaço, Senhor, Esther, Pai, que muitas mulheres, meu Pai, venham a ser encontradas no Senhor, muitas mulheres venham a ser curadas, libertas, Senhor, muitas vidas, Senhor, venham a ser transformadas por conta, Senhor, deste lugar, Pai, que o esposo da tua serva ouviu a tua voz e presenteou, não só a ela, mas a todos nós, Senhor. Eu creio, Pai, que será um novo tempo, meu Pai, de milagres em nossas vidas. Abençoa a tua filha, nos dê um final de semana repleto de bênçãos, de
paz, meu Pai, que esta paz que excede todo entendimento possa guardar, continuar guardando o nosso coração e a nossa mente em Ti, em nome de Jesus. Fernanda, vamos dar um sorriso aqui, que eu quero tirar um print, nós duas aqui. Amém, irmãs? Ó, vocês também podem tirar o print aqui e me mandar colar a gente nos status do Instagram, colocar a nossa arroba, amém? Glória a Deus. Muito feliz, muito feliz. Quantas horas agora? Tirar? 16h35, tirei. 1h30, 1h35. Tirar mais um. Rafa, tira aí. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha, até semana que vem, então, meus amores. Muito feliz, Fernanda. E a gente vai se falando no privado, tá bom? Beijo no coração de todas. Te entregar o livro, mas tem que ver como que você encontra com a minha nora. A gente combina. Quero sim. Essa semana ainda. Então, em nome de Jesus. Meu filho tá aí. Aí não dá. Só dá para levar semana que vem. Vamos combinar. E também no dia 9 agora, semana que vem, eu tenho que estar em Juiz de Fora. Qualquer coisa eu pego com você. Eu vou estar na estância lá com a Zenete. Ai, que legal, em BH. Isso, eu vou para lá terça-feira, volto só sexta, mas devo chegar sexta-feira à noite. Não, então você me manda, depois a gente te marca da gente se ver de novo, tá bom? Então, tá beijo bom. no teu coração, fica na paz. Beijo a todos. Amo vocês, gente. Foi um prazer. Tchau. Fica na paz. Tchau.